E a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo. É um vídeo que eu vou dar uma continuação, tá? O título dele vai ser Final dos Tempos e o Espírito do Engano. Perdão. Aí eu é uma continuação do outro que eu já tinha feito, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar nisso aí. Aí eu vou dizer o que está certo, o que o homem do vídeo vai falar e o que está errado, tá bom? Vou pausando e vou explicando. O que está de acordo com a Bíblia e o que não está. Vamos lá. Luna está para que nos besemos. Si ellos supieran cada vez. Qual é o seu nome? O espírito enganador, um demônio sutil que age nas igrejas evangélicas e também em outras religiões. Um mal espiritual que muitas igrejas ignoram. Porém, tem enganado a muitos. Nesse vídeo, iremos saber através da palavra de Deus quem é o espírito enganador. E no final veremos o que aconteceu com um discípulo de Jesus após confrontar esse espírito. E como isso tem acontecido até nos dias de hoje. A Bíblia fala a respeito da verdadeira fé, da fé pura e que agrada a Deus, como podemos ver em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como vemos nessa passagem, a fé genuína é crer sem ter dúvidas de algo que se espera. Porém, você não vê nenhum indício de que irá acontecer. Você não vê nada. Aparentemente nada está mudando na sua vida. Mas mesmo assim, você crê, pois você tem fé de que Deus não despreza aqueles que são filhos dele. Mas infelizmente não são todos que possuem essa fé. Na prática, as pessoas possuem uma fé como a de Tomé, um dos discípulos de Jesus. Fé superficial, tem que ver para crer. De início não creu, e só acreditou após ver as marcas no próprio Jesus, como vemos em João capítulo 20, versículos 25 a 29. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois está cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram, e creram. Essa fé de Tomé permanece viva em muitas pessoas ainda hoje. Pessoas que só acreditam se houver um sinal. Precisam ter algum indício de que irá acontecer o que elas querem. O diabo, sabendo disso, viu mais uma oportunidade de enganar o ser humano. Com sua artimanha, deu ao ser humano o que queria. Um modo de ver sinais. Esse modo é o espírito do engano. Esse espírito do engano vem atuando nesse mundo há muito tempo. E já na época de Paulo, ele já agia nesse mundo. E já tentava se misturar junto aos discípulos de Jesus. Como podemos ver em Atos capítulo 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então,
Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, sai, retira-te dela. E o espírito, na mesma hora, saiu. Vemos nessa passagem que a Bíblia mostra claramente a existência de espíritos de adivinhação, espíritos enganadores. E é interessante ver nessa passagem que o espírito incorporado nessa jovem dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E por que esse demônio dizia isso? Afinal, era uma verdade. Os discípulos realmente eram servos de Deus. Mas por que essa jovem endemoniada ficava seguindo eles e dizendo isso? Veja, naquele momento, a pregação do Evangelho estava se espalhando e muitas pessoas estavam conhecendo o verdadeiro Evangelho. Então, esse espírito enganador, já naquela época, tentou se infiltrar no trabalho de Paulo. Por isso que essa jovem possessa clamava em alta voz, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Vemos que o diabo é capaz de dizer a verdade com a intenção de enganar. Tudo não passa de estratégia, pois, uma vez que ele o povo distorce, que ela seguia, manipula a verdade então, para enganar as o pessoas. povo chegaria à seguinte conclusão: nossa, a jovem que adivinha é um dos discípulos. Ela também é de Deus. Ela endossa o trabalho de Deus. Veja como ela os clama. Então a gente pode se consultar com ela, pois se ela aprova os homens de Deus, então ela também é de Deus. Suas adivinhações vêm de Deus. Consegue perceber a estratégia? Por isso que Paulo se enfureceu. Paulo tinha o Espírito Santo e logo percebeu o engano por trás da atitude daquela jovem. E indignado, expulsou o espírito de adivinhação da mulher. Mas após esse episódio, o diabo não desistiu de se infiltrar no trabalho da pregação do Evangelho. Paulo percebeu e expulsou o demônio. Mas nem todos são como Paulo. E muitas igrejas evangélicas acabam integrando em suas igrejas o espírito do engano, o espírito da adivinhação. Tudo por conta dessa necessidade do ser humano de ver para crer, dessa fé de Tomé. Esse tipo de fé abre brecha para o diabo atuar. O ser humano, por natureza, é muito ansioso. Quer saber do futuro, quer ter poderes para conhecer o desconhecido. O diabo sabe disso. Então ele joga com as suas artimanhas, promovendo a adivinhação. E por conta disso, vem ao longo dos séculos, criando diversas vertentes da prática da adivinhação. São cartomantes, são videntes, sensitivos, são pessoas que leem as mãos, são os signos, os horóscopos, enfim. O diabo fez vertentes para todos os gostos. E vemos hoje a adivinhação evangélica, que é a mais nova moda nas igrejas de hoje em dia. A adivinhação por profeta e profetiza. Mas como vemos, isso não passa de uma artimanha do próprio mal. E como você engana ela? Eu uso ela. Profetiza e diz: olha, e você, o Senhor mandou te dizer assim. E qual o maior problema disso? Ele usou isso daí só para dar entendimento, mas isso daí também é uma farsa, viu? Nas igrejas, né? Mas não é que o demônio não faça isso, ele faz. Ele induz a pessoa a profetizar mentira, usando a palavra de Deus. Mas alguns casos desse aí, das igrejas, isso aí é teatro. Alguns casos, não estou dizendo todos, tá? Aí você descobre o engano também. Se você tem o Espírito Santo, você sabe onde está o engano. Entendeu? Mas o que o narrador está narrando, tudo é verdade. Mas só que essa cena assim, às vezes é teatro. Não que o demônio não incorpore pessoa e não faz ela profetizar como se fosse uma pessoa de Deus, mas distorcendo a palavra, entende? Eu quero dizer, mas muitas religiões usam isso para fazer teatro. Às vezes a pessoa nem tem demônio, eles combinam, entendeu? Então isso é engano. Então o demônio às vezes está no pastor que engana, entendeu? O maior problema disso está no fato das pessoas irem para a igreja não para ouvir a palavra de Deus, viu? mas sim para saber das profecias para a sua vida. Vão para a igreja para se consultar com os profetas ou com as profetisas. Não pode virar empresário, já não vão mais em querer busca ter da casa, de carro. E sim, vai para mudar de vida, para ter sua alma salva. E se você perguntar para uma dessas pessoas que gostam de ouvir profecias
O que elas acham de uma cartomante ou sensitiva? Ela vai falar Elas que é irão do dizer diabo. que esse tipo de pessoas são do diabo. Mas eu pergunto, Mas e quem profetiza qual a diferença falsamente prática na igreja? das pessoas Também adivinhadoras não é do sensitivas diabo? de outras religiões para a prática da adivinhação profética Olha, de pastores e pastoras tá dessas vendo? igrejas? Qual a Meu diferença? amigo e minha amiga, Nenhuma. a estratégia do diabo é de ganhar a sua confiança. Só usa Como Deus quer que tática você tenha e confiança formas nele, diferentes. o diabo também quer. Quando a pessoa expressa a sua fé em Deus, ela dá abertura para Deus agir. E o que é ter Exato. fé? Como vimos no início, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, para que Deus se manifeste na nossa vida, nós precisamos ter uma fé legítima, ter confiança na palavra dele, crendo. Assim, nós damos acesso para Deus agir na nossa vida. O mesmo vale para o diabo. Ele quer que você tenha fé nele. Ele faz isso para ganhar a confiança da pessoa. E uma vez que a pessoa deixa de ter uma fé pura, ela sem perceber, acaba tendo uma fé igual a de Tomé. Ou seja, a pessoa precisa de ver algum sinal para crer. Com isso, a pessoa acaba dando abertura para o diabo agir. E ele irá usar dessa brecha para te enganar. E assim que vai vir um anticristo, com sinais e maravilhas. Que a Bíblia diz, 2 Tessalonicenses, carta de Paulo, 2 Tessalonicenses, leia lá na sua Bíblia. Por não crerem no amor da verdade, da minha palavra, eu, Deus, enviarei a operação do erro para que creia na mentira. Que mentira? Do anticristo. Entendeu? Porque a pessoa não quer crer na palavra de Deus, em tudo que está escrito lá. Ou ela crê em partes da Bíblia e outras não. Então Deus envia ela a operação do erro. Você quer crer? Não quer crer na minha palavra? Então vai crer na mentira. Então, tá aí. Deus entrega a pessoa para crer na mentira. Aí quando o anticristo vem, já é fácil de manipular, de enganar. Diga assim, não, mas eu fui lá e tudo que a pessoa falou bate com a minha vida. Falou coisas que só eu sabia. Entenda, se você deu brecha, o mal irá atuar na sua vida. Ele é espírito, ele te acompanha sem que você possa ver. Mas ele te vê, ele te observa, vê a sua intimidade, seus anseios. E quando você se consulta com algum adivinhador, ou vai atrás de alguma profecia, ele fala através da pessoa aquilo que ele viu e observou de você. Então, você fica impressionado e passa a ter confiança nele. Exato. Assim, ó, você vai num lugar, seja mesa branca, candomblé, outro lá esqueci o nome, ou no espiritismo de Allan Kardec, aí você consulta os mortos. Ah, meu parente que veio falar comigo. Na verdade, não é seu parente, é um demônio. Ah, mas como ele sabe de detalhes da minha vida, que eu vivi com aquela pessoa quando ela estava viva? Como ele disse aí, e isso é verdade, que a Bíblia diz isso. Os espíritos, tanto de anjos, Deus, ele nos vê. Jesus nos vê. Os anjos nos veem e nos observam. Mas também os demônios e os anjos caídos também nos veem. Então, tanto os anjos do bem como os anjos do mal, eles nos observam. Eles estão ao nosso redor. Entendeu? Então ele sabe de tudo da nossa vida. Assim como Deus sabe, os anjos de Deus sabem, os anjos do mal também sabem. Então, quando você dá uma brecha e acredita nessas coisas, ele vai falar que é um parente seu e vai falar tudo da sua vida e vai acertar tudo, porque é um espírito que vê a gente. Tudo que a gente faz, que a gente fala. O inimigo, ele não tem a capacidade de ler a sua mente, como Deus tem. Deus lê a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. O diabo não, mas ele observa, ele vê os seus gestos, ele vê o seu gosto, e daí ele tira a conclusão e começa a usar pessoas que se dizem profetas
ou que lê o futuro ou lê a mão para falar o que vai acontecer no seu futuro e acertam. Assim, Jambres e Jambres, quando Moisés profetizava acerca e fazia milagres, que Deus dava esse poder para Moisés e Arão, Jambres e Jambres imitavam o mesmo milagre. Só Jambres e Jambres, que eram magos de Faraó, não conseguiu dar vida aos piolhos, porque a vida só Deus que traz da morte uma vida, que ressuscita. Nenhuma outra criatura faz isso. Mas o resto dos milagres, Jambres e Jambres imitaram. Assim faz esses espíritos malignos. Entenderam? É isso. Princípio. E para ganhar ainda mais a sua confiança, ele te causa algum tipo de problema. E como você já está com a sua fé nele, você volta a se consultar com uma vidente ou uma profetisa ou profeta, sem se dar conta de que, na verdade, você está sendo enganado ou enganada pelo espírito enganador. E ele vai e te livra daquele problema que ele mesmo te causou. Tudo para ganhar a sua confiança. E o verdadeiro poder de Deus fica impedido de agir na sua vida, pois sua confiança não está em Deus, e sim nas previsões que o espírito enganador revela. Por isso que diz, cartas aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual fé? Porque a gente fala que existe fé na loteria, existe fé que o seu time vai ganhar. Isso não é fé em Deus. Existe fé em você mesmo. Agora, fé em Deus é acreditar em tudo que a palavra de Deus te diz. Tudo. Entendeu? Mesmo que aquela palavra te confronte. Entendeu? Você, se é Deus que falou, aquilo é verdade. E essa é a fé genuína. Você crê em tudo que a palavra de Deus diz. Quando você bota alguma coisa em dúvida, aí você dá brecha para o espírito enganador estar na sua vida e usar pessoas, situações e coisas para te lubridiar. E aí, que nem a única coisa que os demônios não tem mais poder que Deus, não consegue ler mente e não consegue ressuscitar pessoas. Mas o espírito demoníaco consegue também curar pessoas. Ele não ressuscita, mas ele cura. Ele causa doença e ele mesmo cura. Para ganhar a sua confiança. É igual os senhores do mundo, os governantes, os reis, eles soltam um problema no mundo ou uma doença e depois ele vem com a solução. Mas ele já tem a solução pronta. Os cientistas já têm. Isso chama manipulação. Isso chama também causa, efeito e solução. Eles causam o problema e depois eles vêm com a cura. Entendeu? Para manipular as pessoas e as pessoas botar confiança neles. Por isso que eu falo, muitos governantes corruptos são próprios demônios, possuídos. Assim como muitos líderes religiosos que distorcem a palavra de Deus, tem demônios possuindo ele, que é o espírito de engano, para enganar as pessoas. Entendeu? E assim, todo o âmbito da sociedade, quando você dá legalidade, vamos supor, você fica mergulhado em pecado, em vícios, né? Isso é tudo legalidade para o demônio entrar. Quando você crê nessas coisas aí, ó, de religião, de espiritismo, de profetada, de pastor, de padre, aí você está botando fé no homem. Você não está comparando o que aquele homem diz com a Bíblia. Porque se você compara o que qualquer pessoa diz com a palavra de Deus e está de acordo, aí você colhe. Se você compara com a Bíblia e você vê que o Espírito de Deus não te deixou em paz e aquela palavra foi distorcida, é que não veio de Deus. Entendeu? Então tudo que a gente ouve, de quem quer que seja,
por mais inteligente que essa pessoa seja, por mais aparência de santo que ela tenha, que Deus não olha a aparência, olha a intenção do coração, você tem que comparar com a Bíblia, entendeu? Porque senão você é enganado e manipulado e acha que não é enganado. Ah, não, imagina, ninguém me engana, eu sou muito inteligente. E aí quando você pensa assim, é que você já está sendo enganado. Porque quando você tem humildade de reconhecer que há possibilidade de você errar, porque nós somos falhos, e de alguém te enganar, aí você começa a abrir os olhos e buscar a verdade na palavra de Deus, para que você seja protegido pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus não deixa você ser enganado, entendeu? É isso. Seja na forma de adivinhação ou profecia. Entenda uma coisa, a sua fé é como um cabo, aonde você conectar é aonde irá funcionar. Entende? Você já viu um gato quando pega um rato? Ele não mata o rato de uma vez. Ele vai brincando com o rato e não deixa o rato sair de seu domínio. Mas chega uma hora que ele para de brincar e mata o rato. O diabo age da mesma forma. Depois que você está sobre o domínio dele, ele vai brincando com você. Vai te enganando, te afastando da verdade, até que chega um momento em que ele leva a sua alma. José teve sonhos de revelação dados por Deus. Daniel também. Mas você tem que entender que naquela época vivíamos a manifestação do Deus Pai. Não havia Jesus, não havia o Espírito Santo na terra, não havia a palavra de Deus. E as revelações que o Deus Pai deu aos seus escolhidos eram revelações que não impactavam apenas uma pessoa em particular, mas sim toda uma nação. Hoje, Deus fala através da sua palavra, que é a Bíblia. E o Espírito Santo confirma isso dentro de nós. O que estamos falando aqui vem da palavra. Estamos meditando nesses versículos da palavra. Deus está falando agora através dessa palavra. E a palavra está aí na sua casa. Você não precisa de terceiros para falar com Deus. Exatamente. Bebe direto da fonte, que é a palavra de Deus. Através de seu sacrifício. Deus fala hoje através de Jesus, que é a palavra, o evangelho que ele ordenou. Jesus é a palavra. Tá vendo? É o que eu falo. Não é isso que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2? Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora uma coisa interessante. Você sabe o que aconteceu com Paulo e os demais, depois de terem arrancado esse espírito enganador dessa jovem? Vamos ver em Atos capítulo 16, versículo 19 a 24. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas Deus não deixou eles nessa situação. Depois, pegue a sua Bíblia e veja como acabou essa situação de Paulo e Silas. Mas vemos aqui que eles foram presos. Afinal, a jovem não mais fazia as adivinhações. Acabou porque os anjos do Senhor foi lá e libertou Paulo e Silas. E aí toda a guarda pretoriana que ficou com medo, porque o rei ia culpar os guardas por ter deixado escapar os dois, Paulo e Silas. Aí Paulo e Silas se apareceu na frente deles e falou: não tenham medo, nós estamos aqui. Porque Paulo e Silas não queriam que os guardas fossem punidos. Entendeu? Aí toda a guarda pretoriana, a maioria, toda não, mas a maioria ali se converteu. Entendeu? Então você vê que poder que a palavra de Deus tem, o evangelho tem, né? Fora que teve Simão Mago, na época dos apóstolos, na época de Paulo, que fazia adivinhações. E ele queria comprar o poder do Espírito Santo. Pedro falou: vai você
e o seu dinheiro para a perdição. Porque você acha que pode comprar o dom do Espírito Santo, que é dado de graça, mediante a fé. Então, ele quis pular lá de cima para falar que ele era de Deus. Ele pulou e se esborrachou. Entendeu? Então, foi a mesma tentação que o diabo fez para Jesus no deserto. Se tu és o Filho de Deus, se atira daqui, que Deus vai dar ordem aos anjos para não deixar você tropeçar e não cair. Aí Jesus responde, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus não pulou, porque Jesus estava no corpo humano. Se ele pula, ele vai morrer, entendeu? E ontem mesmo, assim, ele não ia pular para poder provar nada para o diabo, porque Deus não precisa provar nada para o diabo, entendeu? Jovem não mais teriam como lucrar com as adivinhações dela. Eles foram odiados por libertarem o jovem do engano desse mundo. E não é isso que acontece ainda hoje. Afinal, pela palavra, muitas pessoas têm deixado de dar lucro para as coisas demoníacas desse mundo. Nas igrejas evangélicas, muitas pessoas têm profetizado, falado em línguas, mas na verdade é a atuação do espírito do engano. Oh, comercial de novo. Meu Deus do céu. Só pra você perder o raciocínio. Vocês falam em línguas. Fala! Quere papai chubri, te cai, suri, te churianda, canturianda! Muito cuidado, meu amigo e minha amiga. Muito cuidado. Se você um dia se consultou com uma pessoa, se você foi em algum lugar onde a pessoa disse que tinha dons de adivinhação, de profecia, e o que essa pessoa disse foi exatamente o que se passa na sua vida. Cuidado. A mensagem que você ouviu não veio de Deus. E você está colocando toda a sua fé nesse suposto poder dessa pessoa. Se você vai em um lugar e as pessoas só recebem o Espírito Santo através de ouvir músicas, apenas através da emoção, se há adivinhações, se nesse lugar há de tudo, menos a reflexão da palavra de Deus, então fuja. Fuja desse lugar. Fuja dos chamados profetas, que propõem adivinhações, que estão te entregando uma mensagem do Senhor exclusivamente para você. Ouça bem. Toda a mensagem do Senhor que você precisa está na Bíblia. E se você estiver na palavra de Deus, você não vai ser enganado por esses espíritos. Da mesma forma como Paulo não foi enganado. Você terá a mesma reação de Paulo. Você usará da autoridade de Jesus para expulsar esse demônio. Jesus enviou o Espírito Santo. E o diabo colocou no mundo o espírito enganador. Vigie. Peça para Deus te mostrar a verdade. Esperamos que você tenha entendido. E que você não caia no engano. Obrigado por assistir a esse vídeo. O nosso intuito aqui no YouTube é levar a palavra de Deus para as pessoas. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Terminou o vídeo. Agradeço a todos vocês. Compartilhe, deixa o like. E discernimento espiritual. Leiam as escrituras para vocês não serem enganados por esse espírito do engano que já está no mundo. E mediante outro vídeo anterior que eu vou fazer isso como continuação, Paulo diz que nos últimos tempos virá o grande engano e apostatarão algum da fé, desistirão da fé genuína, desistirão da palavra de Deus para dar ouvido a ensinos de homens que são réplicos contra a fé e doutrinas de demônio, né? Tendo a aparência da piedade, mas negando o poder da piedade. Desses, Deus fala, afasta-se. Foi o que ele falou, fuja. Mas as pessoas, elas querem ver o futuro, elas querem saber de tudo, elas querem ver grandes sinais. O anticristo vai vir fazendo sinais e maravilhas, entendeu? Se você não vigiar na palavra de Deus, você vai ser enganado e vai achar que está na verdade,
mas na verdade você está indo para o engano, entendeu? E você pode se perder, entendeu? Então, essa foi a orientação de hoje. Que Deus abençoe, abra os olhos espirituais de vocês e não deixa o espírito do engano pegar vocês. O único remédio para isso é o fruto da árvore da vida, a fonte da água da vida, que é a palavra de Deus. É o único antídoto contra o engano. Não tem outro. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Meus irmãos, amo todos vocês em Cristo. Fui. Compartilhe, deixa o like, badalhe o sininho e se inscreva no canal.